Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja na vida e no coração de cada um. Queridos, iniciamos a semana, segunda-feira, aqui no Nordeste, olha só que legal, um dia chuvoso, uma chuvinha e a temperatura bem amena, né? Bem fresquinho. E o Evangelho de hoje, o nosso Senhor conta duas histórias. O nosso Senhor gosta de falar com a gente contando história por meio de parábolas. E hoje ele conta a história do grão de mostarda e conta a história do fermento. E ele diz, olha, com que eu vou comparar o reino dos céus? O reino dos céus eu vou comparar com um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando plantada ela cresce e se torna uma árvore. E os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos nessa árvore. E depois ele diz, o reino dos céus também é comparado com o fermento, quando alguém mistura na massa e ele se torna um alimento. Minha gente, o que o nosso Senhor está querendo dizer com isso? Que a palavra de Deus, ela quando é colocada no nosso coração, ela vai crescendo e ela se torna lugar de acolhimento, lugar aonde as outras pessoas podem estar perto, estarem próximas. Aonde a palavra é semeada, cresce como uma árvore. Aonde a palavra é semeada, ela se torna como fermento no meio da massa. A massa sem fermento não dá para fazer um bolo bom, um pão gostoso. Uma semente que não é plantada, ela é só uma semente. Mas quando ela é plantada, minha gente, ela cresce. Por isso, o reino dos céus plantado no nosso coração, na nossa vida, se torna um lugar onde o Senhor habita. Por isso, vamos deixar que o Senhor habite em nós, para que Ele habitando em nós, a gente possa também fazer com que outras pessoas experimentem a mesma coisa no exercício mistagógico mesmo. Vamos fazer como o fermento, deixa a palavra de Deus entrar em nós, fermentar em nós, para que a gente possa ser no meio do mundo, como que alimento para outras pessoas. Que Deus nos ajude e que essas duas parábolas nos ajude a plantar o reino dos céus em tantos corações, em tantas vidas. Não tenhamos medo de ser fermento, não tenhamos medo de ser grão de mostarda. Não tenhamos. E o Senhor fará o milagre necessário, a bênção necessária. Então vamos começar a nossa semana sendo grão de mostarda e sendo fermento na massa? Vamos começar a nossa semana deixando Deus agir em nós, fermentar em nós a sua palavra, plantar em nós as sementes da sua palavra. Deixemos Deus cuidar. E Ele cuidando, Ele faz muito melhor do que nós. Que Deus nos ajude e que a força desta palavra de hoje nos inspire a sermos fermento no meio do mundo e sermos plantas que as aves do céu vêm fazer seus ninhos. Deus abençoe. Boa semana. Fiquem todos com Deus.